Hoje temos connosco o Gonçalo Cruz. Olá, Gonçalo. Olá, Pedro. É um gosto de ter-te aqui. Obrigado. O Gonçalo vai-nos falar de quando, a meio da sua volta ao mundo, viu a sua vida literalmente em perigo. Estou a exagerar? A andar para trás mesmo. A andar para trás. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Gonçalo. Olá, prazer após... É um bocado estranho, não é? Porque nos dias que correm uma pessoa parece que sente um bocado que já se conhece e conhece, apesar de nunca ter estado juntos. Mas já estamos para estar juntos há algum tempo, não era? Pelo menos aí desde 2019, algo assim do género. Não iria tão para trás, não sei, mas sim, talvez por aí. O Gonçalo, durante ali na pandemia, fazias o café da manhã, não era? Café da manhã em viagem, é verdade. Também, estão todos online também? Estão todos online, sim. Facebook e YouTube. Como é que o pessoal encontra? Através do grupo dos viajantes minimalistas. Tem lá tudo. Não. Eu, por exemplo, fui um dos convidados, então o Gonçalo todos os dias de manhã fazia. Eu fazia um programa desse e foi aí que nós nos conhecemos a primeira vez, acho eu, a falar mesmo com vós. Sim, aliás, foi até num programa que tu fizeste antes, que era o Metamorfose Rendezvous. Exato. Tu sabes que às vezes as pessoas dizem-me que deram uma volta ao mundo e muitas vezes não foi uma volta literal ao mundo, mas tu deste realmente uma volta ao mundo. E eu dei mesmo uma volta ao mundo. Mas eu acho um bocado estranho, porque sendo a Terra plana, não chegaste a um sítio, não chegaste tipo a uma ponta e tipo, como é que é possível dar a volta ao mundo se a Terra é plana? Boa pergunta. Boa pergunta. Pedro, olha, sabes que até partindo ainda um bocadinho antes disso, isto foi uma viagem que eu decidi fazer porque queria mudar muito a minha vida. Ok. Sabes? Queria mudar muito a minha vida, também a parte a nível profissional, e decidi tirar um tempo da minha vida para fazer esta viagem. Onde é que estavas? O que é que fazias? Eu trabalhava na Alemanha, vivia na Alemanha durante 8 anos, agora já estou em Portugal. Trabalhava num complexo turístico que tinha uma piscina de atrações para crianças. Tipo um parque aquático? Tipo um parque aquático, exatamente. Tinha um lago, tinha um parque campismo e eu fazia o trabalho de organização de eventos, festas de anos e tudo mais, aulas de natação para os putos. E foi assim. E gostavas, mas não era... Gostava, mas cheguei a um ponto em que estava estagnado. Quis realizar lá um projeto e o meu chefe diz: não te mexas assim tanto, tens tanto trabalho para aqui, isto não vai me dar nada. Eu disse: pronto, então não te mexas tanto, então vou dar a volta ao mundo. Exatamente. E pronto, e tive mesmo uma conversa com ele e disse-lhe: eu gosto de estar aqui, mas eu só vivo uma vez. E é nesse sentido que eu tenho mesmo que fazer esta viagem por mim. E foi assim. E porquê é que pensaste em dar a volta ao mundo e não, por exemplo, ir viajar um ano, mas sem dar, sei lá, ir até à África, passar lá um ano, até à Ásia? Porque eu digo isto porque, apesar de eu nunca já ter viajado bastante, nunca fiz nenhuma viagem literalmente ao mundo e acho que deve ser puramente por razões intangíveis e psicológicas, deve ser fixe a ideia de dei a volta ao mundo. E obviamente para aquelas pessoas que nunca viram isto na vida e sintonizaram e apanharam isto sem querer, eu estava a gozar com a cena da Terra ser plana. Porquê é que te convidou essa ideia? Olha, sabes que eu agora partilho que fiz uma volta ao mundo, mas a ideia no início não era fazer mesmo a volta ao mundo. A ideia era fazer o percurso, ir percorrendo, por exemplo, começar onde eu comecei em Montreal, no Canadá, Estados Unidos, acabei por ir para o Havaí sem querer ir para o Havaí, não era o plano. Como é que alguém vai sem querer para o Havaí? Eu estava em Los Angeles e queria chegar a Brisbane, onde eu já tinha um casal português que me iria receber lá. E os voos eram todos muito caros, 900 e tal euros. Eu disse: numa volta ao mundo, ou quando tu estás a fazer uma viagem muito grande, tu tens tempo, não tens assim tanto dinheiro. E para mim pagar 900 e tal euros por um voo era muito dinheiro. E decidi, através do motor de busca, por exemplo, do Skyscanner, procurar um voo de Los Angeles para a Austrália. Já nem queria saber se era para Brisbane. O objetivo era ser o mais barato possível. Depois cheguei a um ponto em que já nem procurava por Los Angeles, Austrália, procurava por Estados Unidos da América, Austrália. E encontrei Honolulu, Brisbane. E Brisbane era mesmo o sítio para onde eu queria ir, mas Honolulu,
Pedro, eu nem sequer sabia onde é que era Honolulu. E de repente veio o voo tipo a 160 e tal euros. Isso é isso mesmo, comprei. O Honolulu para Brisbane. Uau, fixe. 160 euros, uma coisa assim. Comprei logo quando eu vou ver. Isto era numa ilha, assim, pronto, agora eu tenho que chegar à ilha. Exatamente. Então, era no meio mesmo, não é? É mais ou menos no meio do Pacífico. É mesmo no meio do Pacífico. E o que é que eu fui fazer à minha vida? Bem, depois, claro, o meu objetivo era agora tenho que chegar à ilha. E encontrei um voo de Los Angeles para Honolulu, para Oahu, e tive que ficar uma semana no Havaí. E custou-me, portanto, o voo depois custou-me 200 euros, mais 160. Fiz esta brincadeira por 360. Depois fiz couchsurfing no Havaí. Como é que é o Havaí? Olha, o Havaí é como os Açores. Okay. Para mim, os Açores, eu chamo os Açores o Havaí do Atlântico. Pá, é tão bom, é tão diferente do continente dos Estados Unidos da América, desde as pessoas, a hospitalidade, a comida, é qualquer coisa. Vê-se muito mais indígena, sim, indígenas talvez não sejam muito grandes, nativos. Muito grandes, muito fortes. Como se imagina. Aquele gajo do colégio. Exatamente. E exatamente isso. Achas que eles têm alguma coisa a ver com os Maori da Nova Zelândia? Porque visualmente são muito idênticos. Portanto, eu acredito ali que naquela zona do Pacífico a maior parte, se calhar, dos habitantes sejam muito, muito idênticos. E não é extremamente caro o Havaí? Os Estados Unidos no geral? Não, eu não achei. É assim, alojamento achei extremamente caro. Eu, quando estou a fazer uma volta ao mundo, eu fiz, por exemplo, quase 6 meses in a row de couchsurfing. Em que eu tinha o conceito muito de cozinhar comida portuguesa em troca por alojamento. Também tive a cena de trocar um corte de cabelo por um arroz de marisco. Fazia montes de coisas assim. Tu recebias o corte e fazias E fazia um arroz de marisco, exatamente. A quem? Um couchsurfing? Sim, alguém que, por exemplo, utilizava a parte dos eventos no couchsurfing a dizer que queria... Olha, vou fazer aqui cortes de cabelo porque estou a aprender a cortar cabelo. Faço isto aqui completamente gratuito na Venice Beach. E eu fiquei com aquele contacto e disse, não posso ir à Venice Beach nesse dia, mas se tu quiseres... Eu faço um arroz de marisco. Quem cozinha para um, cozinha para dois. Adiciona mais um bocadinho de arroz e água. E pronto, olha, criamos aqui uma amizade. Ela cortou-me cortou-me o cabelo no quintal dela. Eu fiz no arroz de marisco. Toda a gente feliz. Olha, antes de avançarmos, desculpa ficar aqui, quero ficar aqui mais um bocadinho, porque eu tenho muita curiosidade com LA, por exemplo. A Skid Row é em Los Angeles. Aquela uma rua está cheia de sem-abrigos. Não sei, mas sei que apanhei muitos sem-abrigos. Apanhei muita gente a correr do nada, em cuecas, com um saco à volta do pescoço. Tu vês muitos sem-abrigos. Vês muitos sem-abrigos ainda mais em São Francisco. Mas sim, aqui na Califórnia vejo muitos sem-abrigos, sim. Sabes que eu estive em Nova Iorque, já estive em Nova Iorque algumas vezes, mas a última vez que fui foi em 2018. E além de notar que tinha bastantes sem-abrigos, provavelmente terá menos que em São Francisco, em Los Angeles, notei que muitos deles tinham graves problemas de saúde mental. E não sei bem porquê, não sei se... Mais do que em Lisboa. Tipo, em Lisboa eu encontro alguns sem-abrigo, mas é raro aparecer alguém que tu notas mesmo, essa pessoa tem mesmo problemas. Olha, sabes que encontrei-me na altura que o Churchill, antes de ser presidente dos Estados Unidos, em São Francisco... O Churchill foi da Inglaterra, era primeiro-ministro da Inglaterra. Estou a fazer confusão com outro. Bem, seja como for, era um presidente... Kennedy. Não me recordo, era um presidente da Câmara de São Francisco e ele depois veio a ser presidente dos Estados Unidos. Foi a história que me contaram na altura. Okay. E ele desmantelou algumas instituições mentais, digamos assim, e as pessoas tiveram que ir todas para a rua. Ok. E isso se calhar começou a haver o boom de pessoas, isso nos anos 70, começou a haver o boom de pessoas com alguns problemas mentais, principalmente em São Francisco. Ok. Mas tirando isso, é fixe, Los Angeles? Muito bom. Muito grande, enorme, tu tens que ter um carro. Se tu fizeres isto, o transporte, por exemplo, de autocarro, em que tu vês que o autocarro não para, portanto, é 24 horas ou 24 horas, e se tu banhas, por exemplo, um autocarro à meia-noite, tu vais ver pessoal a dormir dentro do autocarro, a utilizar o autocarro como alojamento. Ok. Então, do Havaí passaste para a Austrália? Para Brisbane, exatamente. E que tal a Austrália? Muito bom. Fiz a costa de Brisbane até Melbourne, e depois daí fui para Nova Zelândia.
Fiz também um conceito que eu adorei, através de uma plataforma que se chama Imova, pá, que é basicamente aquele conceito de relocation, ou seja, de tu utilizares uma caravana e devolveres a caravana ao destino. Por exemplo, imagina, tu alugas uma caravana em Chaves e queres ir até ao Algarve, ok? Mas depois do Algarve apanhas um voo para um outro sítio qualquer. Alguém tem que devolver a caravana de volta às Chaves. Yeah. E eles têm uma plataforma onde oferecem, em vez de eles estar a utilizar um trabalhador e estarem a pagar isso tudo, oferecem a alguém que já quer ir para Chaves e tu devolves a caravana por $1 australiano, que é tipo, sei lá, 80 cêntimos, uma cena assim. Por dia? Por dia. Uau. Que se a urgência é muito grande, eles até dão a gasolina. Não aconteceu no meu caso. No meu caso, aquilo que eu fiz, que era uma caravana muito grande, pá, tu carregavas num botãozito e aquilo aumentava, tinha-te uma sala, casa de banho, esquece. Estavas sozinho? Pedro era a minha. Não, estava com mais 3 pessoas. Arranjei na altura, queria um evento no Couchsurfing e disse: malta, vou de Brisbane para Sydney. Quem quiser vir, dividimos os custos. E pronto, e arranjei pessoal e foi assim que eu fiz a viagem. Que fixe. E há uma maneira altamente de viajar sem ser muito... E super barato. Epá, para mim foi tipo uma experiência que eu já queria fazer há muito tempo, passar a fazer ali a costa da Austrália de caravana. Foi o método mais barato que eu encontrei para viajar. E bastante fixe. Foste ao Uluru? Não. E agora já não se pode subir. O Uluru é um monte sagrado dos aborígenes australianos e agora já não se pode subir por ser um monte sagrado. E isso deixou-me um bocado a pensar se faz sentido... Porque alguém... Porque eu acho que as pessoas, nós temos que respeitar uns aos outros e respeitar as crenças religiosas uns dos outros e tudo mais. Mas porque alguém decide que aquele monte é sagrado, agora outras pessoas não podem subir. Não sei se estou a ser um bocado insensível para com os aborígenes, mas não sei se faz muito sentido. O que é que tu achas? Não sei, Pedro. Agora é difícil, não sei, é difícil fazer essa análise. Deixaste-me a pensar. Não precisas te comprometer. Então acabaste por sair da Austrália, a seguir foste para onde? Saí da Austrália, fui para a Nova Zelândia. Da Nova Zelândia fiz as duas ilhas, fiz a Ilha Sul e a Ilha Norte. E depois comecei a ir para a Indonésia, Malásia, Tailândia, Camboja. E foi depois no Camboja que aconteceu... E chegámos ao Camboja. Chegámos a Camboja. Outra coisa meio do Camboja. Olha, no Camboja decidi fazer voluntariado. Decidi dar o meu contributo, digamos assim. Fiquei numa instituição, numa terra que se chama Kratie. E em Kratie fiquei num templo em que o objetivo era dar aulas de inglês. Como é que encontraste? Workaway. Plataforma Workaway. E encontrei esta instituição. A ideia era dar aulas de inglês a pequenos monges. E percebi que o tempo que eu lá estava, o facto de eu apenas ter o visto de um mês no Camboja, não podia lá estar muito tempo. Eu sabia que o impacto que eu ia ter com aquelas crianças não ia ser muito grande. E percebi que as condições do templo eram muito más. Ou seja, eu estava a dar aulas de inglês ao lado de um porco, plástico por todo lado. E eu depois percebi, ok, eu não vou conseguir criar um impacto aqui, pelo menos nas aulas de inglês, a estes pequenos monges, mas quero pelo menos mostrar que as condições que eles terão para o ensino têm que ser completamente diferentes. E o caso de nós termos que limpar o lixo por completo era uma delas. Não há reciclagem, pelo menos naquela instituição ou naquela cidade. Então tivemos que fazer uns buracos, colocar o plástico todo para lá, queimar, mas era pelo menos a forma de evitar que houvesse plástico naquela instituição. Então criámos o plano de todas as sextas-feiras haver uma limpeza total da sala de aula e do templo. Daí saí desse local, conheci montes de gente, conheci montes de voluntários, professores, e fui para o sul do Camboja. Fui para Kampot e depois de Kampot fui para uma zona muito bonita, Otters Beach, que é perto de Sihanoukville. Sihanoukville, que é a terra dos copos. Lá. Sim, e de Otters Beach depois ia apanhar o barco para... Aliás, tu podes apanhar o barco para Korong ou para Kota Kiev. E eu decidi ir para Kota Kiev, que era uma ilha pequenina, que não havia muita gente, havia 3 hostels, uma coisa assim do género, sem estradas, e disse, pá, é mesmo esta ilha. E fui para lá, estive lá cerca de uma semana. O que é que fazias lá? Curtir? Olha, tu tinhas um hostel que das 3 da tarde às 3h30 tu pagavas uma cerveja e bebias o que tu quisesses. Ok. Só tinhas uma condição, que era tu podias beber o que tu quisesses e eles punham-te lá a quantidade de cervejas que tu bebeste, mas se tu fosses ao grego tinhas que pagar tudo. Ok.
Essa era a condição. Epá, e nós, era às 3h30, a seguir às 3h30, todos bêbados, jogávamos voleibol. Claro. E pronto, à noite andávamos na água, íamos mexer ali no plântano, exatamente. E dávamos a volta à ilha, pegava naquele grupinho que depois acabei por me juntar ao grupo dos tais voluntários, que nem sequer foi combinado. Parte deles foi para lá. Acabámos por encontrar um grupo de um regimento militar e eles estavam lá a fazer a recruta. Eu envolvi-me lá com o pessoal. Eles foram à pesca, pescavam para nós. Foi muito giro. Eles tinham lá uma espécie de um bagaço com umas ervas, uma coisa assim, nos deram a provar, a coisa mais intragável, que te deixava bêbado como tudo. Mas pronto, sabes, quando estás com outras pessoas, tu queres é provar tudo, queres tentar entranhar-te ao máximo com a cultura. E no último dia decidi dar uma volta à ilha. Ok. Foi nessa volta à ilha que acabei por chegar a uma pequena aldeia e queria apanhar um barco para um outro lado, porque sabia que havia uma plantação de mangas através da aplicação do Maps.me. Querias apanhar um barco para o outro lado? Sim, era um pequeno barquinho. Eu tentei ir por terra, mas aquilo era impossível. Então tinha mesmo que apanhar um barquito naquela aldeia, uma aldeia que tinha uma família, e eu ia apanhar o barco para uma outra povoação que tinha um porto com uma família. Okay. Então imagina, aquilo era uma coisa mesmo muito pequenina. Lá conseguimos regatear o preço e ele levou-nos ao outro lado, à tal plantação de mangas. Na altura não encontrei ninguém naquela aldeiazita de duas casas. Fomos à plantação de mangas, montes de cães, logo tudo a ladrar, e consigo tirar uma manga que estava completamente verde e levo a manga de volta, porque pensei, vou levar a manga e mais tarde vou comer a manga quando ela ficar mais madura. E nessa altura, quando eu estou a voltar, vejo a família e pergunto-lhes: olha, o senhor não tem uma faquinha para cortar a manga? E eles disseram para eu entrar dentro de casa. Quando eu entro dentro de casa, eles tinham uns cães cá fora. Como é que era a casa? Era uma barraca. Ok. Toda de zinco. Mas nós, a comunicação muito má. Havia um dos rapazes que até tinha uma aplicação que podia traduzir Khmer para inglês ou para português, e então ele escrevia uma coisa, ele dizia, por exemplo, faca, e mostrava, e mesmo assim acho que eles não entenderam muito bem, não sabiam ler, mas lá nos arranjaram uma faquinha e deram-nos umas especiarias. Umas especiarias, tu molhavas a manga, algo salgado, ou seja, era manga salgada. Antes disso acontecer, veio um cão que era da família e apanhou uma perna e mordeu-me na perna. Ok. E ficou ali, um cão pequenino, mas ficou ali a morder, tipo, eu mandei um berro enorme, foi uma dor muito grande. A senhora tentou logo bater no cão e tudo mais. Eu disse: tenha calma. E ela arranja lá na casita dela, arranja-me lá uns tojos de primeiros socorros, trata-me da perna, mete-me betadine, mete-me uma ligadura à volta, e eu vou com os meus amigos a coxear. Depois temos comida manga, claro, comemos a manga, claro, comemos a manga molhada lá naquele sal, e depois partimos desse local para continuarmos a volta à ilha. Mas eu já estava a coxear muito, estava a doer, e acabo por encontrar a meio do caminho 2 militares. E explica a situação, digo um cão mordeu-me, porque eles viram uma perna com uma ligadura e com sangue e com betadine, e disseram: não há problema, nós temos a solução para ti. Eu disse: ok. Levaram-me novamente ao regimento militar, tinham lá um enfermeiro. Levaram-me, quer dizer, aos ombros. Ok. Sim. Não foi de barco? Não. Nós tínhamos mesmo que ir, nós tínhamos mesmo que ir depois por terra. E eu já estava com esses 2 militares, levaram-me até à parte da enfermaria. E eles disseram: isso não há problema nenhum, nós voltamos a desinfetar e tomas aqui este xarope. Qual era o xarope? 3 bagaços. A sério? Yeah. Claro, tu depois de beberes 3 bagaços, que era a primeira quase refeição depois daquela fatiazinha de manga, tu ficas completamente anestesiado e pronto, eu pensei: ok, isto está tudo. Nem pensei sequer na raiva, nem sequer que me passou pela cabeça. Até que quando estou com aquele grupo e eles pegam numa rede de pesca e vão apanhar peixe, para depois passar ali com um pau pelo peixe e estar ali a grelhar o peixe para nós, que eu achei na altura aquilo, a forma de tu encontrares logo comida muito rapidamente, achei muito giro. Estava no convívio com eles, até que aparece um casal inglês, que já tinha estado comigo naquela instituição, e que me perguntou o que é que eu tinha na perna. Eu disse: um cão mordeu-me. Eu disse: mas tomaste a vacina? Eu tomei a vacina na Alemanha, sim. Fixe. Então tens 24 horas. E eu: como assim? Tenho 24 horas.
Então tens 24 horas. Fixe, tens 24 horas. Tens 24 horas de vida. E eu, como assim? Então se tu tiveres raiva, tu tens 24 horas até tomares a outra vacina. Então se eu não tivesse tomado a vacina, tinhas 12. Pedro. Não é fixe de ouvir. Não. E eu estava a curtir tanto, estava a ser tão fixe. Pá, e de repente tem ali uma pessoa a dizer tens 24 horas de vida. Pá, e eu sabia que só havia um barco para ir e um barco para voltar quase ao mesmo tempo. Eu disse, já não há barco nenhum. Bem, tive que voltar ao hostel. Fogo. Mas como é que sentes neste momento? Não agora, mas lá. Bem, na altura foi o pânico. Meio bêbado, meio pânico. Claro, pá, porque estava ainda com os copos. Não queria acreditar muito que a minha aventura naquela ilha tinha acabado. E eu tinha que voltar. Ou a tua aventura na vida. Ou a minha voltura. Sabes que na altura eu nem sequer. Eu acho que durante este percurso todo nunca pensei que realmente alguma coisa me pudesse acontecer. Porque tu não sentes nada. Eu não sentia nada. Não, percebes? Sentia-me bêbado. Sentia um bocadinho de dor na perna. Acabei por voltar com aquele casal inglês para o hostel, que eu tinha lá a minha bagagem. Há uma altura que eu já não consigo andar mais, porque estou a atravessar uma praia e já não consegui andar mais. O rapaz leva-me ao colo. Quando estamos quase a chegar ao hostel, ele tropeça e de repente ele tem um problema maior que o meu no tornozelo. Bem, eu consigo chegar ao hostel e gritar ao pessoal a dizer: pessoal, pá, tenho um amigo meu que ele está todo lixado ali e eles precisam de ajuda. E depois lá levaram-no. Mas que é, torceu o pé? Torceu o pé, exatamente. Atravessávamos uma ponte. Eu pedi um barco a dizer que tinha sido mordido. E eles tiveram que chamar o barco de outros beats de propósito para a ilha para depois voltar. E foi assim, fiz a minha malinha muito rapidamente. E depois disseram: olha, já falámos com eles, com o pessoal que está em terra, e há alguém que tem um tuk-tuk que te vai levar para a estação de autocarros e depois vou-te levar para o hospital. Entretanto, já tinha falado com o pessoal num outro hostel por onde eu tinha passado, na ilha, que me disseram: não vás a um hospital em Sihanoukville, porque os médicos lá por norma só tratam da malta mais bêbada. Vai a um hospital que se chama Sonia Kill, que é perto de Kampot. Eu sei, vais ter que fazer um percurso um bocadinho maior, são 80 km, mas é um hospital que faz parte do governo alemão, e é todo 5 estrelas e aí vais ser muito bem tratado. Eu, ok. Nunca pensei que a viagem fosse tão grande. Para te dar uma ideia, eu demorei 13 horas para fazer 80 km. What? 13 horas? 13 horas. E então, eu te apanhei o barco. Portanto, deste percurso, desde o momento em que fui da mordida até chegar ao hospital, foram 13 horas. Quando apanhei o barco, tenho o... Tiveste de pagar mais pelo barco por ter sido um barco chamado? Não, o barco por acaso aí foi gratuito, eles não me pediram nada, mas já lá vamos com isto, a história ainda é grande. Bem, e então, chego ao tuk-tuk, ele faz, passa lá, 1,5 km, acho que isto nem chegou a 2 km, e pede-me $10. Eu disse: amigo, eu estou com esta situação, está-me a pedir $10, eu não tenho muito dinheiro. E ele quer-me dar porrada, porque eu não queria estar a dar... Porque eu disse: vamos tentar negociar isto para fazer aqui 1 km, quase que eu fazia isto a pé. Ele estava-se a aproveitar. Ele estava-se a aproveitar um bocadinho, mas pronto, eu sei um bocadinho, Bué, sim. Eu sei que não devia ter agido daquela forma, mas sei que fico um bocado revoltado porque achei a situação muito má e aquilo não era estação nenhuma de autocarros. E ele ia me deixar na autoestrada e ia esperar que passasse um autocarro e depois o autocarro pegava-me e levava-me para Kampot, e antes de Kampot parava num hospital. Acontece que ele dá-me um telefone, porque ele não falava inglês, dá-me um telefone, falo com um amigo dele e o amigo: olha, ele está-lhe a pedir $10 e se você não pagar ele não fica aí à espera do autocarro. E disse: não, pronto, deixa lá isso, eu pago, e paguei-lhe. Ele ficou chateado e foi embora e eu fiquei na autoestrada a pedir boleia. Portanto, fiquei ali completamente abandonado. Ali, tipo, a ver a morte assim ao longe. Exatamente. E fiquei 1h30 à espera. Sabia que tinha que fazer 80 km. Pedi boleia, estavam-me a pedir imenso dinheiro na primeira vez. À segunda pediram-me $30 e eu disse: não, $30 é muito. Prefiro morrer. Eu nunca pensei que pudesse morrer. Nunca tive aquela cena de... Ela disse-me aquilo... Mas é verdade, isso é raiva. A raiva pode ser fatal mesmo. É verdade. Podia era não ter raiva. Podia não ter raiva, mas é mas aquela... mesmo assim, mas nem que seja 10% sabes. de probabilidade. Mas sabes, como ela me disse 24 horas, eu pensei: se não aceitar este eu tenho tempo. Até lá para 80 km eu tenho tempo. E então eu decidi... rejeitei aquele, mas depois o carro voltou para trás e disse: anda, mas se tu quiseres vir, é no porta-bagagens. E eu: está tudo. Pronto, fui no porta-bagagens, éramos 7. O porta-bagagens era um homenzito que estava a segurar no porta-bagagens e eu estava lá.
Portanto, que o porta-bagagens ele tem uma espécie de um pau a segurar o porta-bagagens. Sim. E ele estava lá agarrado ao porta-bagagens. Eu também, ainda consegui fazer um vídeo a mostrar a cena para o pessoal. E estava todo contente com a ideia de, claro, que se eu tivesse um acidente desaparecia. Mas fiz 40 km do caminho e chegamos a uma bifurcação. E ele diz: amigo, hospital por ali, eu vou por ali. Aquilo era uma espécie de um táxi. Portanto, ele ia apanhando pessoal, ia dando boleia às pessoas e as pessoas iam pagando um bocadito. E eu disse: não, mas nós combinámos ir até o hospital. Ele disse: não, eu por ali, hospital por ali. Eu disse: mas amigo, eu só lhe vou pagar se você me levar ao hospital, foi isso que nós combinámos. Bem, ele, para não perder o dinheiro, teve literalmente na estrada a parar os carros para dizer: pá, se tu, para me levarem para o hospital, para me levarem para aquele caminho. Pá, nenhum carro parava, até que houve passado para aqui mais 1 hora e tal, em que houve um caminhão de mangas que ia para o Vietnã. Cara das mangas. E ele disse: se fosse as mangas, não estavas ali naquela situação. A sério, porcaria das mangas. Se não fosse aquele caminhão, pá, eu estava feito. Bem, ele disse-me: olha, podes ir no caminhão. Onde é que eu ia no caminhão? Na parte de trás, com 2 vietnamitas e cheio de mangas. Meto-me a mochila para lá, deito-me no meio das mangas e faço o caminho, que era mais cerca de 40 km. Nos 40 km, Pedro, apanhei a maior chuvada da minha vida. Eu não te consigo descrever. O que é que aconteceu. Foi mal a pior. Pá, tu imagina o que é a versão duche, mas tipo incêndio. Estás a ver? Tipo, uma coisa. E não, pá, chovia. Pá, eu tenho 2 vietnamitas. A tua mochila toda molhada. A minha mochila, mais do que isso, o meu equipamento tinha o meu computador e tinha a minha câmara fotográfica. E na altura isso era o meu maior medo. Pá, eu meti a minha mochila, deitei-me na mochila, ou seja, com a mochila aqui na minha barriga. Tenho os 2 vietnamitas com uns sacos de plástico a tentarem tapar-me, para eu tentar proteger a minha mochila. Fiz os 40 km mais longos da minha vida numa estrada de terra batida super lenta e acabo de chegar lá tipo completamente exausto, apenas com 3 bagaços e uma fatia de manga no bucho. Chego ao hospital e tenho um senhor que me recebe. Eu explico a situação. Eles perguntam-me o que é que eu comi e eu disse 2 bagaços e uma fatia de manga. Ele teve que me fazer um teste e teve que inserir alguma coisa no meu sangue para tentar diminuir o álcool. Pelo menos foi essa a explicação que ele me deu. Desinfetou aquilo tudo, deu-me a vacina e depois disse-me: 1 semana depois você vai ter que tomar a 2ª vacina, 1 mês depois vai ter que tomar a 3ª vacina e fica ok. Na altura de pagar não havia cartão multibanco, apenas era em cash, em dinheiro. E eles pediram-me 60 e tal dólares. Eu percebi que era uma coisa completamente gamada também. Eu disse: porque é o turno da noite, e porque o hospital vem daqui do governo alemão e não sei o quê. Bem, por acaso tinha dinheiro, mas sobrou-me 5 dólares. Eu paguei aquilo tudo e ainda tinha que fazer do hospital até Kampot, num sítio onde eu já tinha estado. Tinha que fazer cerca de 8 km numa estrada às escuras, só cães a ladrar. E eu pensei: bem, eu tenho 5 dólares e eu sei: olha, vocês têm algum serviço de táxi, digamos assim, para me levarem de volta a Kampot? Sim, nós temos tuk-tuks. E eu: malta, eu já não quero ouvir falar em tuk-tuks. Vocês vão ter tipo uma moto, uma bicicleta, uma coisa, alguém que me possa levar tipo um método mais barato possível. Nós só temos tuk-tuks. Pronto, está bem. Então mando lá vir o tuk-tuk. Mandaram vir o tuk-tuk de Kampot e eu perguntei quanto é que era. E ele disse-me 15 dólares. Eu disse: oi, amigo, eu só tenho 5 dólares. Não tenho mais dinheiro. E eu vou-te explicar a situação. Aconteceu-me isto. E eu pensei, depois disto tudo, e o senhor até estava com uma cara de compreensível. Eu pensei: pronto, ele vai aceitar os 5 dólares. Eu disse: eu depois da Kampot, depois logo arranjo uma forma de levantar dinheiro para dormir no hostel. E explica a situação toda. E ele diz: não, quer dizer, vais a pé. Pá, Pedro. E eu disse: está bem. Não tinha hipótese, ele não me ia levar. E eu começo a ir a pé. Pá, eu ando para aí 500 metros, cheio de medo na estrada, os cães a ladrar e eu a cochear. Até que ele olha para mim e diz: vá, puta, anda lá. E ele levou-me de volta e pronto, chego ao hostel, um hostel gerido por uns australianos, explica a situação toda. Pá, e eles acabaram depois por me dar até alojamento à borla, deram comida e tudo mais. E pá, foi um final feliz. Foi grande cena. É verdade. Excelente, olha, obrigado por teres partilhado essa história. O Gonçalo só me tinha mandado assim uma linha muito breve. Não sabia que tinha tido tantas peripécias. Agora, vai haver uma cena muito fixe, brevemente, em maio? Dia 29 de maio. Dia 29 de maio, que é o Festival de Viajantes Minimalistas. Vai haver malta à conversa, vai lá estar a própria Gonçalo, vou estar eu.
Eu vou estar a conversar com o Rui Barbosa Batista, que também veio à Metamorfose. Vai lá estar o Hugo Silva Martins, Hugo Martins, que fez, cujo episódio aqui na Metamorfose é um ser-se estrangeiro, porque ele tem um gosto em ser estrangeiro no mundo. Já viveu em vários países. E vai lá estar mais a Catarina Leonardo, que também esteve cá na Metamorfose. Acho que vai ser fixe. Depois a seguir temos after party, vamos beber copos, podemos todos socializar. Uma maneira fixe também do pessoal que segue a Metamorfose poder conhecer alguns convidados. O pessoal pode comprar os bilhetes no site do minimalisttravelfestival.com. minimalisttravelfestival.com. Além disto, também há um grupo no Facebook que se chama Viajantes Minimalistas, que é sempre um sítio fixe para o pessoal tirar dúvidas de viagem e essas coisas assim, não é? Sim. O Gonçalo é também mentor de um projeto que é o The Travel Toolkit, e assim, aí sim no Instagram há uma página, não é? Sim, no Instagram tem uma página, tem também no Facebook. The Travel Toolkit é, como o próprio nome indica, um kitzinho de viagem minimalista, onde tem um bocadinho de tudo o que é necessário, desde escova de dentes, copinhos, toalhas, redes, sacos para roupa suja e tudo mais. Espreitem, é uma cena que vos poderá ser útil. Tirando isso, esta é a Metamorfose Ambulante, e se vocês curtem este projeto, que já vai quase nos 100, vocês sabem que há uma maneira muito fixe de apoiar o projeto, que é no Patreon, em patreon.com/Metamorfose Ambulante. Podem apoiar a partir de 2€ por mês apenas. E outra maneira também, concomitante ou alternativamente ao Patreon, é comprando os meus livros. Podem fazê-lo em daquiali.com. Este é sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra, e este jovem nu na muralha da China sou eu. Este é sobre uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul, e este jovem todo marado sou eu também. E este é sobre uma viagem de Panamá ao México à boleia. Enfim, este também sou eu. Pedro, mas tu metes sempre a ti próprio nos capas dos teus livros. Os livros são meus, faço o que eu quiser. E, Gonçalo, obrigado. Obrigado, Pedro. A ver se continua a apanhar histórias para depois vires cá a contar outra vez. Sem dúvida. Vemo-nos para a semana, em relação aí vocês em casa. E a ti, Gonçalo, vejo-te no Minimalist Travel Festival no dia 29 9 de maio. de maio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.